Saúde, igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias aqui no livro de Gênesis, como nós estamos estudando, a paraxá do número 8, como disse o irmão, que está no capítulo 32, versículo 4, para quem não tem a judaica. Paraxá do número 8. Paraxá por nome, Vaishlach, e enviou. Gênesis, ou Bereshit, no princípio, capítulo 32, verso 4. Esperar os irmãos acharem. Gênesis 32, versículo 4. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Nós nunca nos sentimos preparados, porque a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Mas que Deus possa estar abençoando o nosso estudo hoje, amém? Vamos ler então, todos acharam? Amém. Versículo 4. Jacó enviou mensageiros à sua frente, ao encontro de Esaú, seu irmão, em direção à terra de Seir, a região de Edom, com essas instruções: eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó diz: tenho vivido com Labã e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem a seu encontro. Com ele estão 400 homens. Jacó sentiu muito medo e angústia. Ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado e os camelos que estavam com ele, em dois grupos, dizendo: se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado escapará. Então Jacó disse: Deus e meu pai Abraão, e Deus e meu pai Isaac, Adonai, que me disse: volte para a sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstrasse para com teu servo, pois eu atravessei o Jordão, o Iarden, apenas com meu cajado. No entanto, tornei-me agora dois grupos. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Tenho medo dele, temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães ou dos filhos. Tu disseste: com certeza eu farei o bem a você, e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele permaneceu ali naquela noite,
Então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas e 10 bois, 20 jumentas e 10 crias. Ele os entregou aos servos, cada manada separada, e disse a seus servos: passem à minha frente e mantenham um espaço entre uma manada e a outra. E instruiu o servo da frente, o primeiro: quando Esaú, meu irmão, o encontrar e perguntar a você: de quem vocês são servos, aonde vão, e de quem são esses animais? Então você lhe dirá: eles pertencem a seu servo Jacó, e eles são um presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. O próprio Jacó veio logo atrás de nós. Ele também instruiu o segundo servo e o terceiro, e todos os que seguiam as manadas. Quando vocês encontrarem Esaú, devem lhe falar da mesma forma. E acrescentarão: e ali atrás de nós está seu servo Jacó. Pois ele disse: em primeiro lugar eu o acalmarei com um presente que segue à minha frente, então depois disso eu mesmo o verei, e talvez ele esteja amistoso em relação a mim. Por isso o presente seguiu à frente dele, e ele passou a noite no campo. Amém, irmãos? Irmãos, para se sentar. A partir dessa leitura aqui, nós iniciamos aqui a última parte aqui que nós vemos, a última parte que eu digo, com ele sendo o personagem principal, que é a parte aqui de Jacó, o patriarca Jacó, o terceiro patriarca aqui escolhido por Deus, pela sua fidelidade e não pelo seu direito de herança. Pois o direito de herança, como nós já vimos, era um direito dado oficialmente a Esaú, mas Esaú era injusto, ele não fez bem uso do seu direito de primogenitura, ele era uma pessoa ímpia, não temia a Deus com seus atos, com suas atitudes, e o direito acabou passando para Jacó, porque Jacó era uma pessoa temente a Deus, e ele merecia o direito, não por o direito formal do nascimento, que era de Esaú, mas pelo direito dele, o fato dele ser um justo, ele ser uma pessoa que teme a Deus. E aquilo que passou não é como muitos pensam assim, que passou só um direito natural, um direito normal, como por exemplo, um direito que eu tenho das heranças do meu pai, ou um direito de um príncipe, da herança de um rei. Não foi só isso não. Não foi um direito simplesmente parecido com o de um príncipe que herda a riqueza gigantesca do seu pai, que é o rei. Não, não é. Ele perdeu o direito de ter o Messias na sua linhagem. A linhagem do Messias passou para Jacó. Então não foi qualquer coisa que ele perdeu. Não foi riquezas de um rei, não foi riquezas aí de um pai empresário, né? Que se diga nos dias atuais, ou nos dias antigos, um patriarca muito rico, com muitas terras. Não foi isso que ele perdeu, esse direito. Mas o direito que Esaú perdeu pela sua impiedade foi o direito de ser o pai do Messias, de ser aquele que ia gerar a geração santa, que ia dar origem ao Messias, Salvador do mundo, Jesus Cristo, como nós sabemos. Ia ser dele essa linhagem, mas pela sua impiedade Deus escolheu Jacó para ficar no seu lugar, apesar do direito formal ser dele. Então Deus ele olha muito mais para uma pessoa justa do que para uma pessoa que tem o direito formal, ou na lei do homem, ou na mente do homem. Ele olha segundo o que vê o coração. Ele sonda todos os corações e ele dá ao direito a quem ele quer, Deus. E ele favorece sempre os justos. Como ele já tinha falado para a mãe de Jacó, Rebeca, que o maior serviria ao menor, o maior ali sendo Esaú. Os irmãos se lembram que Esaú brigou com Jacó, ali porque Jacó tomou o direito dele. Quem foi abençoado no fim foi Jacó. O pai de Jacó abençoou ele com as bênçãos que o pai dava. Depois o próprio Deus confirma essa bênção. E ele tem que sair fugido. Por quê? Porque Esaú queria matar o seu irmão. De tanta raiva que ele tinha por ter roubado o seu direito, que ele mesmo tinha negligenciado. E ele sai para matar o seu irmão, mas não consegue. Porque Jacó manda seu filho Jacó para casa de Jacó e Rebeca. Mandam ele para a casa do irmão de Rebeca, que era Labão, ou Labão, como diz a Bíblia dos irmãos. Ele vai lá e fica vários anos, que a gente viu semana passada, o que ele passou por lá. Ele acabou ali se apaixonando por Raquel, ali que foi a terceira matriarca ali. E no fim o seu tio ali enganou ele, acabou dando mais uma esposa ali que ele não queria, ali, acabou enganando ele na hora do casamento. E no fim a vida dele acabou se tornando uma confusão toda mesmo, uma briga no solar. Depois ele acabou arrumando mais 2 esposas que veio das escravas que cada uma tinha.
A Raquel tinha uma escrava que acabou, que é Bilhá, se não me engano, e acabou se casando também com ele, porque a Raquel não podia ter filhos, a outra ficou com ciúme, deu a escrava dela, que era Zilpa, e no fim Jacó acabou tendo 4 mulheres. E ele estava ali atualmente com 12 filhos, sendo 11 homens e uma mulher que era Diná. Depois nós vamos ver o que aconteceu com Diná. Depois, no finzinho da paraxá de hoje, vai nascer o seu último filho, que é Binyamin, o Benjamim, o irmão mais novinho ali dos filhos de Jacó, que é Benjamim, a tribo que é do filho caçula de Jacó ali, que foi depois de José, inclusive, o seu irmão menor. José acabou ali conhecendo depois ainda, Benjamim. E ali, quando Jacó acabou a sua vida ali com Labão, nós vimos semana passada que foi muito difícil ele sair de lá, porque Labão lhe dava muita riqueza para Labão, porque ele era um bom trabalhador, ele tinha a bênção de Deus nas mãos dele, então tudo que ele pegava prosperava. Ele dava muito dinheiro para Labão. Labão não queria que ele fosse embora, foi uma confusão, mas ele conseguiu ir com a graça de Deus, conseguiu se desligar e estava voltando para a sua terra, ali para a terra de Israel, propriamente dita, que é onde Deus falou que os patriarcas seriam que morar ali em Israel, que era a terra que eles iam herdar. E no caminho ali para Israel, ele iria se encontrar com seu irmão, Esaú. Depois de tantos anos, mais de 20 anos, mais de 25 anos que ele esteve fora ali da sua casa, ele ia se encontrar de novo com seu irmão. E queria matá-lo ali quando ele fugiu de casa. E ele até se lembra quando ele chega ali, quando ele está ali andando, ele manda mensageiros, que é da raiz hebraica Mala, que é a mesma raiz para anjo, que anjo é mensageiro de Deus. Então os mensageiros, ele manda mensageiros ali falar com Esaú, para que acalmasse Esaú. Ele manda um presentinho também, um presentão ali para Esaú, para ele poder acalmar. Ele manda 200 cabras, 20 bodes, manda um monte de gado ali, camelo, manda vaca, manda ali bois, jumentas e todas as crias ali que ele tinha, e mandou vários deles ali para Esaú, para que Esaú ficasse calmo e não quisesse matar ele. E os mensageiros vieram, fomos ao encontro do seu irmão Jacó, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens, 400 homens ali, que eram os generais ali de Esaú, os generais ali do exército, ali do clã de Esaú. Esaú tinha 3 mulheres, ele se casou com 2 cananeias e uma das filhas de Ismael também, que era o seu tio, o seu tio mesmo, que era irmão ali de Isaac. Se casou com uma das filhas dele. Ele tinha vários filhos também, ele tinha um clã ali com vários servos, escravos, 400 homens ali, prontos para defender Esaú. E Jacó achando ali, como sempre, que Esaú queria matar ele. Então 400 homens vindo. Daí no versículo 8 você vê uma coisa que Jacó, um sentimento que Jacó teve. Se você ler aqui o versículo que nós lemos, Jacó sentiu muito medo e angústia. Muito medo e angústia. Ele teve esse sentimento de medo e angústia, porque ele achou que ele ia morrer, ele achou que Esaú iria matá-lo por tudo aquilo que ele tinha feito, por roubar o direito dele de primogenitura, e por roubar-lhe todos os direitos dele. E Esaú, ele, com aquele desejo de matar, ele falou, com 400 homens vindo, quando ele teve essa notícia, seu irmão está vindo aí com 400 homens, ele tremeu de medo, ele ficou com muito medo e angústia. E nós também, qualquer um, para nós vermos aqui, qualquer um pode ficar também com medo e angústia. Medo e angústia é algo natural do ser humano, não é algo que a gente possa falar assim, só incrédulo tem medo e angústia, não. O cristão também tem, a pessoa que crê em Deus, que é servo de Deus, tem medo também e angústia. Se tiver alguém aqui que não tenha medo nenhum, eu te recomendo ir num psiquiatra, porque medo é algo saudável. Medo, angústia é algo saudável, algo natural do ser humano, é para defesa nossa, é para nossa defesa o medo. E quando tem uma situação de perigo, se você for muito corajoso, sem regulamento na cabeça, né? Se a pessoa não tiver medo de nada, ela vai se expor ao perigo facilmente ali. Ser corajoso não é você se expor a qualquer perigo. Ser corajoso é você se expor a um perigo necessário, que você tem que passar para ajudar alguém ou para ajudar a si mesmo. Isso é ser corajoso. Agora, você passar um perigo desnecessário é burrice, não é coragem. Já. O medo é algo que é normal.
E muitos não entendem isso. Eu acho que quando nós ficamos com medo, tem gente que na igreja às vezes fica com medo de algo acontecer, ou medo de alguma coisa na nossa vida que possa ter um certo risco. Não precisa ser de morte, que nem aqui de Jacó, mas pode ser qualquer outro risco. Pode até ser de morte, por exemplo, uma enfermidade. Tem uns até que se culpam e falam, mas eu estou sem fé, né? Eu estou pecando aqui porque eu estou com medo. Mas não, o medo é algo natural nosso. E nós vamos ver que o que conta mesmo é como você lidar com esse medo, como você lida com ele. E Jacó, ele lidou de um jeito muito bom com esse medo dele. Ele orou a Deus, ele contou para Deus o medo que ele estava sentindo, porque ele era um servo de Deus, temente a Deus. Ele estava ali com uma situação difícil, estava com muitos filhos ali, suas esposas ali, seus servos, todos ali, seu gado. Ele estava numa situação difícil ali. Mas, mesmo assim, ele sentiu medo. Mesmo sendo servo de Deus, passando experiência ali, Deus falando com ele em sonho, no deserto, Deus abençoando ele, com tanta experiência ali, ele foi provado por Deus e sentiu muito medo e angústia. Muitas vezes esse medo, angústia, pode ser até algo que tenha que ser tratado muitas vezes, porque se torna algo que atrapalha a pessoa. É normal, por exemplo, você tem um medo de um animal peçonhento, por exemplo. O medo mais comum que tem é medo de cobra, medo de aranha. Por quê? Ela pode fazer o mal. É algo que protege você disso. Mas quando vira uma fobia, né? Quando vira uma fobia, aí o medo perdeu o controle. Nem que seja de uma fobia de aranha lá, com fobia. Mas aí o medo perde o controle. Muitas vezes isso daí pode não ser nem algo espiritual, pode ser algo até físico. Pode ser algo até físico que requer um tratamento psiquiátrico. Às vezes as fobias que muitas vezes as pessoas acometem as pessoas. Nós temos mania de espiritualizar tudo. É claro que demônio, psiquiatra nenhum trata. Demônio, doença espiritual, é uma possessão demoníaca, psiquiatra nenhum vai conseguir curar. É só com oração, jejum ali que nós vamos conseguir curar esse mal de alguém. Mas há coisas que é do nosso corpo mesmo. Que é no nosso próprio corpo, balanço de hormônio no nosso corpo. Nós temos aqui na nossa cabeça substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Elas que fazem a ligação de um neurônio com o outro. Tem, por exemplo, uma substância que é muito usada para tratamento, alvo de remédio, é o GABA, que é um neurotransmissor comum que tem no sistema nervoso. Que ele é o receptor que o pessoal com o remédio tenta bloquear para tratar a depressão, por exemplo. Ele trava ali o receptor justamente dele. O GABA é o ácido gama-aminobutírico, que é um ácido que tem aqui no nosso cérebro que ele é usado para passar informação. Daí vai o remedinho lá, o remedinho trava o GABA, e daí a pessoa melhora. É claro que é tudo complicado, você tem que mexer com a cabeça, é algo totalmente complexo, mas às vezes é por isso, tem algum tratamento, às vezes para a pessoa poder se curar, quando o medo começa a sair do controle. Mas o que nós precisamos mesmo ter em mente, mesmo que seja algo psicológico, algo do nosso corpo mesmo, nós temos que ter em mente o quê? Que a solução sempre pode vir de Deus na nossa vida. Porque Jacó, ele buscou de Deus, ele contou para Deus, ele pediu ali para Deus, Deus, meu pai Abraão, que me disse para voltar à sua terra, não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstrasse para com teu servo, porque se fosse por dignidade, Jacó pensou, então eu não estou bem, porque eu não sou digno de tudo aquilo que Deus fez para mim, porque eu enganei meu irmão, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida, eu estou todo enrolado aqui com 4 esposas, ali, cheio de filhos aqui, estou todo enrolado, eu não sou uma pessoa 100% justa, então eu não mereço nada, Deus. Ele disse, eu não sou digno de todo o amor e fidelidade que o Senhor tem mostrado para comigo, mas eu peço mesmo assim para o Senhor tem piedade de mim, me salva do meu irmão Esaú, me salva do meu irmão. O medo foi natural ali para ele, mas Deus ele trata dos nossos problemas, ele está preocupado conosco, e o medo faz parte da nossa natureza. Quando ele sai do controle, como aqui, Deus trata ali com Esaú, Deus vai tratar aqui daqui a pouco, vou mostrar o jeito que Deus tratou ali com Esaú não, com Jacó, ali, para ele vencer o medo de seu irmão Esaú, o medo de ser morto. Deus trata com a nossa vida. Nossos medos muitas vezes nós colocamos e eles acabam travando a nossa vida. Medo, angústia que a gente fica, eles acabam travando um pouco a nossa vida e nos deixando passar as oportunidades que a vida tem.
uma oportunidade, às vezes, de arriscar mais para melhorar de emprego, melhorar de vida, melhorar na vida social, sentimental, qualquer área da sua vida, o medo trava às vezes a gente. E Jacó estava sendo travado pelo medo, para se encontrar com o seu irmão. E Deus tem que tratar esse medo ali de Jacó. E Deus vai então e trata. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente sente um medo, quando a gente sente uma angústia, é contar para Deus. É contar para Deus que o melhor psicólogo que você pode encontrar é o Senhor Jesus. Ele é o melhor psicólogo de todos. Ele que fez a mente do homem. Ele entende aquilo que você está passando. Ele entende tudo aquilo que você passa. Ele pode tratar você com isso. Ele pode tratar a sua vida, porque muitas vezes o problema é espiritual. Às vezes é realmente falta de fé. Então você precisa mesmo ser tratado por Deus. Por mais nenhuma pessoa vai conseguir te tratar, mas sim Deus que vai te tratar com isso. Pessoas às vezes que têm medo de arriscar algo que às vezes precisa ser arriscado, porque tem medo de perder, sendo que Deus prometeu a bonança para ele, prometeu a vitória final para a pessoa. Então essa pessoa tem medo de arriscar às vezes, e Deus tem que dar um empurrãozinho ali. A pessoa tem que pedir ajuda de Deus para ser corajosa. Todo mundo tem. Não tem ninguém aqui que não passe medo. Se tem alguém aqui que não passe medo, é anormal. Todo mundo aqui passa algum tipo de medo. O medo ele se torna um problema quando ele começa a travar a nossa vida, não quando ele salva a gente. E quando o medo salva a gente, ele é super bom. Ele é uma arma poderosa para nos salvar. Então se você não tivesse medo, você ia tacar a mão na toca da cobra lá. E ela ia te picar e você ia ficar envenenado. Se você não tivesse medo, você ia pular do prédio. Porque você não tem medo de nada. As pessoas. O medo ele é bom sim. O ruim é quando ele começa a querer ficar na frente dos nossos objetivos. Aí ele começa a tornar um obstáculo. Ele tem o seu lado bom, né, como eu disse, e tem o seu lado ruim também. Que é o medo irracional. Por exemplo, por que todo mundo tem medo de aranha, né? Quase todo mundo tem medo de aranha. Quem que não tem medo de aranha? Quem estudou sobre aranha sabe qual pode pegar e qual não pode. Eu só pego a aranha na minha mão se eu souber que eu posso pegar ela. Eu não vou pegar uma armadeira na minha mão. Eu vou parar no hospital, posso até morrer. Eu não vou ser bobo de pegar, porque eu sei que ela é agressiva. A armadeira ela não é de conversa. Você põe a mão na frente, ela já ergue os bracinhos para você, quer pular em você para morder. Ela não tem conversa com ela, com a armadeira. Eu não vou ser bobo de pôr a mão lá. Eu tenho medo dela, porque ela pode me matar, ela tem um poder sobre mim. Isso daí me ajuda, é bom. Agora se eu conheço essas aranhas aí, o pessoal tem medo, eu conheço muita gente que tem medo dessas aranhas de cantinho de parede e tal, as papamoscas que ficam pulando, ou outras aranhas aí as aranhas que ficam em flor e tal, eu pego tudo na mão. Por quê? Porque eu sei que pode. Agora se você não conhece, não pega, porque pela ignorância, às vezes de não saber, ignorância eu estou falando no bom sentido, tá? Não tô, porque às vezes tem alguém que entende errado, né, na palavra. Ignorância eu sou ignorante, um montão de coisa. Ignorante é você não saber, simplesmente. Não é nem um xingo ignorante. Se fosse xingo, todo mundo seria xingado, porque todo mundo é ignorante em muita coisa. Ignorância é você não conhecer sobre algo. Quando você não conhece sobre Deus, por exemplo, as pessoas lá fora, né, às vezes não conhecem muito sobre Deus e tem medo dele. Acho que Deus é aquele que só castiga, aquele que só quer saber de mandar praga. As pessoas lá fora muitas vezes pensam, por quê? Não conhecem. Pela ignorância, às vezes tem um medo que está atrapalhando a vida espiritual dela. Nós temos que tirar esses medos que atrapalham, deixá-lo, claro, os medos que vão salvar você de um perigo. Esse medo é saudável. Agora os medos que vão atrapalhar você de crescer na vida espiritual, crescer na vida profissional, crescer na vida sentimental da sua vida, esse você tem que tirar da sua vida. E sozinho? Não, sozinho a gente não faz nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que pedir ajuda a Deus com isso. Ninguém aqui é mais elevado que ninguém. Ninguém aqui é mais super poderoso. Todo mundo aqui tem a mesma capacidade. É claro que Deus designa cada um para os seus talentos e dons naturais que Ele mesmo dá, as propensões. Eu até nem vejo talento e dom como algo que a pessoa nasce. Eu não vejo isso aí não. Eu, por exemplo, você pode falar que eu não tenho talento para música, porque eu não tenho mesmo. Se eu tocar qualquer coisa, eu não sei. Agora, por quê? Porque eu nunca fui atrás de aprender. Agora, se eu for atrás de aprender, eu aprendo música. Mas por que eu não quero? Porque atualmente eu não tenho esse desejo. Eu creio de outra forma nessa coisa de talento e dom. Eu não creio em algo que
não ser dom espiritual, porque assim é só Deus que dá mesmo, você não aprende de jeito nenhum, mas você tem que buscar também. Se você não buscar, você não vai ter dom nenhum. Agora, talento é algo que nós buscamos e Deus dá uma vontade nossa. Vontade de buscar. Então, eu tenho vontade de ser músico. É um dom que Deus deu para você. Ah, mas eu não sei nada, eu não tenho dom, né? Você pode falar assim, ó, eu quero tanto ser músico, eu quero tanto cantar na igreja, bonito, eu quero tanto tocar um violão aqui na igreja, bonito, mas eu não tenho dom, irmão. Claro que você tem a vontade, você tem o dom. Só você ir atrás. Só você ir atrás que você consegue. Se você tem a capacidade normal, você tem a capacidade natural de cada um, você consegue sim. Você tem que tirar esses medos e angústias que ficam colocando no seu caminho de não querer. Isso que nos atrapalha a nossa vida. Vamos ver então como que ele foi tratado, esse medo que ele estava sentindo. Primeiro, ele tomou precaução. Isso daí é algo bom para a nossa vida, para a gente aprender com ele. Quando você tem um medo, o que você faz? Você joga de cabeça no seu perigo? Fala assim, tapa os olhos, quando tem medo, eu vou jogar de cabeça no perigo. Não, vamos aprender aqui com Jacó, que é um homem sábio. Quando ele teve medo, o que ele fez? Ele se precaveu. O que ele fez? Ele pegou as suas mulheres, ele pegou Leia, que era uma das suas esposas, e Raquel, e separou elas em grupo. Então Raquel ficou com um grupo, Leia ficou com outro grupo. E os servos ali iam num grupo que ia à frente, Leia ia em segundo lugar, e a Raquel, que era mais querida, né, ia atrás de todo mundo, protegida, né? A mais amada foi protegida, ficou atrás de todo mundo, né? Ficou lá na retaguarda. Quem foi na linha de frente foi os menores ali, os servos e tal. E ele foi na frente de todo mundo. E ele mandou ali, claro, alguns servos para dar o aviso para Esaú, para tentar acalmar. Então ele se precaveu, ele fez um plano ali. Fez um plano ali para tentar escapar da fúria de Esaú. Ele mandou os servos para avisar Esaú. Depois ele mandou alguns servos depois ainda com presente para dar para Esaú, para ele ficar calminho. E ele ainda foi na frente e dividiu em grupo, porque ele pensou assim, ó, como diz o texto. Pelo menos se ele atacar um dos grupos, um vai poder escapar. Ele queria que o Raquel escapasse. Ele amava a Raquel. Por isso que ela ficou atrás, para ficar mais fácil para ela fugir, caso Esaú atacasse ali. E ele fez todo um plano ali, para chegar até Esaú. Ali ele falou, não, seu servo Jacó, você vê até o jeito que ele fala, que ele manda o servo falar. Servo, fala assim, ó, seu servo Jacó está te esperando. Não é seu irmão Jacó, não, seu servo Jacó. Ele até deu um jeito de mesmo acalmar Esaú, porque ele estava com medo, ele estava morrendo de medo. Ele se planejou. E ele pediu o quê? Conselho a Deus. Ele falou, Deus, me ajuda, porque o Senhor falou assim, ó, para mim, eu lembro que o Senhor me falou quando eu estava na planície, deitado numa pedra, o Senhor falou para mim que eu vou te abençoar, vou dar o meu bem, eu vou estar junto com você. Então, Senhor, como o Senhor disse isso, eu não mereço nada do Senhor, ele disse. Mas eu peço que o Senhor me proteja de Esaú. Então, você pode fazer planos, você deve fazer planos para a sua vida. Você sabe que vai acabar algo na sua vida agora, você vai mudar de emprego ou foi mandado embora. Você tem que ter um plano para, vai que eu seja mandado embora, eu tenho um plano, tenho alguma conta no banco ali que eu posso usar, algum seguro ali que eu posso usar. Nós temos que ter planos para ficar preparado para a hostilidade da vida, assim como Jacó fez. Só que o que Jacó fez também? Ele pediu a Deus a orientação. Então, como disse o próprio escritor de Provérbios, os cavalos, o salmista, né? Os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E quem é sábio ouve os conselhos de Deus. O cavalo se prepara para a batalha, você tem que se preparar. Você tem que preparar o seu exército ali, como ele preparou para a batalha. Você tem que fazer plano na sua vida. Mas esse plano tem que ser guiado por Deus, porque é Deus que vai dar a vitória desse plano. Você não pode dar a vitória do plano. Se você for pelo seu plano sem orientação de Deus, você vai perder com certeza. Agora, se você tiver o seu plano e pedir conselho a Deus para Ele aprovar ou não esse plano, aí sim Deus vai abençoar o seu plano e Ele pode te dar a vitória. Se você for fiel e justo, Ele pode te dar a vitória por isso. Então não é nada errado você planejar o seu futuro, não é nada errado. O errado é você ficar preocupado demais com o seu futuro. Mas Jesus não falou, né? Cada dia passa mal. Jesus não estava falando de planos para o futuro, Ele estava falando de ansiedade ali. Estava falando para você não ficar, será que eu vou ter amanhã? Não é para você falar assim, já que Jesus falou para não se preocupar com o dia de amanhã, então tá bom, não vou mais trabalhar, então só o de hoje tá bom. Não, você tem que ter, vai que, como por exemplo lá em Israel tinha o inverno não nascia planta, não. No inverno em Israel até neva,
lá. Ah, mas está no meio do Oriente Médio, mas a altitude de muitas regiões lá são muito altas, neva lá. Em Jerusalém estava nevando esses dias atrás, eu vi a notícia na internet, está caindo neve lá. Isso daí prejudica a plantação, então o que você tem que fazer? Você tem que estocar, para quando fizer esse período de fome, você ter o que comer. Não, você não pode pensar no dia de amanhã, tem que pensar no dia de amanhã. O que Jesus estava falando ali, em Mateus capítulo 6, ele estava falando de ansiedade. Você não ficar se preocupando, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Não, você está com seus planos em dia? Você está sendo fiel, você está sendo esperto? Então não se preocupa, é isso que Jesus estava falando. Então você não precisa ficar ansioso, preocupado, ai meu Deus, tem que anotar que acorda meia-noite ali para fazer conta. Não é assim que você tem que ser, isso que Jesus estava falando. Não seja ansioso. Jesus não veste ali os lírios do campo tão lindamente, ele vai vestir você também. Mas, então tá bom, vou abrir os braços para me vestir, eu não faço nada. Não, ele vai dar capacidade para você. Ele vai dar capacidade para você ter uma roupa, ele vai dar capacidade para você ter alimento, para você ter o pão de cada dia. Ele vai dar essa capacidade para você. Se você não tiver a capacidade dada por ele, você não vai conseguir. Mas como ele te dá essa capacidade, você consegue administrar a sua vida. Agora, se você largar a sua vida, como fala o sambista lá, né, deixar a vida levar, daí a vida vai te levar para o buraco. Não vai te levar para lugar nenhum, não. Se deixar a vida te levar. Você tem que ser uma pessoa precavida. Mas a vitória você tem que saber que não vai vir da sua precaução. Ela vai vir de Deus, a vitória. Nunca vai vir dos seus planos. Ela vai vir do que Deus abençoar os seus planos. Seus planos podem ser perfeitos. Se Deus abençoar eles podem ser excelente, perfeito, totalmente calculadinho. Eles vão dar errado se Deus abençoar. Agora, se Deus abençoar o seu plano, por mais bobinho que seja, ele vai dar certo. Por mais bobinho que seja, aquele plano que você foi capaz de fazer, não foi nenhum plano profissional de empresário, mas foi aquilo que você conseguiu fazer. Se Deus deu a bênção, ele vai dar certo. Se Deus dá a bênção para você, ele vai dar certo. Mas você tem que se esforçar para fazer isso. E Jacó ali deixou tudo precavido. Agora Deus tratou com medo dele. Vamos ver ali. Ele se levantou, pegou suas mulheres ali, depois que ele mandou o presente, e ele chegou ali no rio Jaboque, ou Iaboque, ali no original. Ele chegou nesse rio, ele tinha que atravessar. Então ele atravessou ali todas as suas esposas, ficou até tarde atravessando esse rio. Atravessou as suas pertences ali, porque ele tinha o gado dele, atravessaram ali. Provavelmente não era um rio tão grande como o Jordão, não dava para se atravessar ali a val, né? Porque você vai ali com a água meio na cintura, igual o pessoal faz no mangue, né? Que vai andando, assim, o mangue não é muito fundo, é raso ali. Eles foram atravessando, tal, atravessaram o gado. Não sei se os irmãos já viram cenas, às vezes em filme tem, às vezes o gado atravessa ali o rio, as pessoas vão guiando o gado vai atravessando o rio ali, porque é raso. Eles atravessaram isso aí, dá um trabalho, lógico, né? O bezerrinho cai, tem que levantar, e as coisas não pode deixar molhar, e tem que levantar tudo nas costas. Ele foi levou suas esposas ali, seus filhos, deixou ali, ele tinha umas coisinhas só que tinha que buscar. E estava ficando tarde já, o sol estava se pondo. Daí ele foi lá buscar sozinho, falou, espera aqui que eu vou buscar lá. Daí quando ele foi buscar esse pertence, apareceu um homem. Esse homem aí, a Bíblia fala que era um anjo de Deus enviado na forma de um homem. E esse homem começou a brigar com ele, não queria deixar ele passar. E Jacó começou a brigar com esse homem ali, começou a brigar mesmo fisicamente ali com esse homem que estava ali, que era um anjo na forma de homem, não queria deixar ele passar. E os dois ali brigaram, e Jacó, como sabe que nós sabemos que anjo é forte. É claro que Deus não ia deixar o anjo matar Jacó, porque esse não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era esforçar Jacó, para ver até onde ele aguentaria, para ver se ele era realmente corajoso mesmo, para a coragem pôr em prática. Porque enquanto o perigo não vem, a gente morre de medo. Mas às vezes a pessoa que tem a coragem, na hora do perigo, ela enfrenta, mesmo que ela tivesse com medo antes. Ela deixa o medo de lado e enfrenta. Deus queria ver isso em Jacó, para ver ali, para tirar todo esse medo dele, para dizer, não, vou te abençoar. Para Deus dar a certeza para ele ali. E ele começou a brigar com o anjo, e soco de um lado, né, chute do outro ali. E o anjo pegou bem no nervo aqui da coxa, no nervo não, né, no tendão aqui, que é aquele que segura a coxa aqui. Provavelmente os judeus até falam que pegou o nervo também, então o nervo repuxou, nervo ciático. O idoso conhece muito o nervo ciático, né? Eu já vi muito falar disso, porque sempre dá dor, parece, né, depois. Tem muitas pessoas que têm dor no nervo ciático, que é um nervo que chega aqui da coluna, ele divide em dois na perna. E ele tocou bem lá, acho que deu algum golpe ali naquele nervo e ele repuxou, né? O nervo dói muito, o nervo é o que carrega a dor pro cérebro.
Se você apertar o nervo, dói muito. Quem teve já nervo espremido ali, às vezes por músculo, inchaço, sabe o que eu estou falando. O nervo dói mesmo. Às vezes até deixa uma área meio... A área que ele nerva, né? Fica até meio anestesiada. A área que ele nerva, se pressionar muito ali. Daí repuxou e ele ficou mancando. Ele ficou meio debilitado ali para lutar. Ele não ia continuar, não ia conseguir continuar lutando. O que Jacó fez? Continuou lutando. Manco ali, com a perna toda retesada ali, o músculo todo ali machucado, sem poder sustentar direito a sua perna ali. E ele continuou lutando. Porque daí o anjo falou, começou a raiar o dia. O anjo falou assim, eu preciso ir, Jacó. Aí Jacó falou assim, não vou enquanto você não abençoar eu. Enquanto você não mandar a sua bênção sobre mim, que ele sabia já que era o anjo de Deus. Qual era a bênção que Jacó queria? A bênção era Deus declarar para ele que sim, ele era o descendente que ia dar tudo certo com Jacó, com Esaú. E essa era a bênção que Jacó estava precisando, que Deus declarasse para ele que ia dar tudo certo, porque Deus não tinha falado ainda isso para ele. Ele não tinha certeza se ele ia sair vivo ou não. Então ele precisava de uma palavra de Deus para isso. Ele, não, eu só vou deixar você ir. A Torá oral, a Mishnah, fala até que o anjo precisava adorar a Deus no céu. Ele estava atrasado para ir lá no céu adorar a Deus, a Torá oral disso. Então Jacó segurou ele ali, não vou deixar você ir embora não. Ah, mas eu tenho que ir lá cantar no coral, lá adorar a Deus. Não vou deixar você ir não. E continuou lutando ali com o anjo, continuou lutando, até que o anjo desistiu ali. O anjo desistiu, tamanha a teimosia de Jacó ali, com a perna toda machucada, não podendo mais, ele cansado. Eles lutaram a noite inteira. Quando ele começou a lutar, era o pôr do sol. Quando eles acabaram de lutar, o dia já tinha raiado. Eles passaram a noite lutando ali. Isso para um ser humano é um desgaste físico tremendo. Um desgaste físico. Provavelmente a luta não era briguinha, né? Briguinha aí de criança, não. Era uma luta séria ali que eles estavam tendo. E mesmo assim Jacó ali com todas as suas forças ele se esforçou. Ele não largou o anjo ali, mesmo quase mancando, apanhando do anjo ali. E continuou. Não largou mão ali. Mesmo o anjo batendo nele ali, e ele apanhando do anjo, não vou desistir, vou ficar até o final aqui, até você me abençoar. Mas eu tenho que ir embora. Não, você vai ficar aqui. Não acabei a minha briga ainda. Eu ainda tenho força para brigar. Talvez o anjo até conseguisse fazer ele para o chão algumas vezes, porque ele estava todo debilitado ali. Aí o anjo falou, agora então eu venci, né? Aí o Jacó levantava de novo ali, todo quebrado, falou, não acabou ainda. Não acabou. Ele foi ali até o limite das forças dele. E o anjo falou, tá bom, então eu vou te abençoar. Você venceu. E o anjo falou assim para ele, como é seu nome? Ele respondeu, meu nome é Jacó, aquele que é agarrado no pé, ou aquele que suplanta, como usava esse agarrado no pé para falar que ele suplantava, para usar como um termo meio jocoso, uma zombaria com ele. Ele agarrava no pé porque ele queria puxar as pessoas, né, passar na frente. E ali o anjo falou então o homem disse, de agora em diante você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu contra a divindade. Jacó perguntou-lhe, por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? Não interessava o nome do anjo, interessava a bênção ali que o anjo queria dar para ele. E o abençoou ali, claro, o anjo sempre cumpre a ordem de Deus, essa era a ordem de Deus, para abençoá-lo se ele fosse até o fim com essa luta. E Deus viu a perseverança que Jacó teve. Então ter medo vai fazer que você é um perdedor? Não. Mas você enfrentar o seu medo vai fazer de você um vencedor. Se você nunca tentar enfrentar ele, você nunca vai vencer. Medo não vai te fazer perder, mas você ser suprimido por ele, ser engolido pelo medo, isso vai te fazer perder. Agora faça que nem Jacó, enfrenta até o fim o seu medo, mesmo que você não tenha mais força, enfrente, continue enfrentando como ele. Você vai também ser abençoado por Deus por isso. Essa luta, assim, você mostrou sua força contra Deus. Não é que Jacó brigou com Deus. Não era nem Deus que estava brigando, ele era um anjo enviado de Deus. Deus enviou para ali lutar com Jacó para prová-lo. Ele lutou com Deus, os homens, né? E prevaleceu, como diz o texto. Não é que ele lutou fisicamente com Deus, mas ele mostrou ali, que ele lutou ali insistindo. Não luta de vencer ou perder, mas lutou insistindo com Deus. Então lutar com Deus, que fala aqui, não é no sentido de você ir contra Deus, no sentido de você insistir com Deus. Você, oi? É a garra, né? Você ter essa perseverança com Deus. Você lutar com Deus não é você
falar assim, Deus, salva as irmãs, né, muitas vezes que não tem o esposo na igreja, falar, Deus, salva meu esposo. E depois, desisto, meu esposo não vem na igreja, não oro mais também. Não, perseverança, lutar com Deus, é aquelas irmãs que estão há 10 anos, 17 anos, 20 anos ali, orando pelo marido e não parou de orar ainda. Porque ela está lutando com Deus ali. Ela está lutando com Deus. Não, ela não está indo contra Deus, mas ela está perseverando com Deus. Isso é lutar. Você mostrar a sua força para Deus. Mas a gente não tem força nenhuma. Mas é mostrar que você pode ter essa força se Ele der para você. Você é responsável por isso. Você é responsável pela força que Ele te dá. E Deus nos dá força se a gente mostra o nosso valor. Na nossa trajetória com Deus, Deus nos prova muito. Porque se Deus não fosse nos provar, a gente não tinha tentação. Deus não permitisse. Porque a tentação que nós temos, o inimigo às vezes investindo contra a nossa vida, né? Como muitas pessoas falam, o inimigo está investindo sobre a minha vida e tal. Mas tudo é permissão de Deus. Porque se você falasse assim que o inimigo investindo contra a sua vida não é permissão de Deus, é obra dele só, então você serve um Deus fraco. Porque Deus não teria poder para parar o inimigo. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Por que Ele não para? Porque Ele quer ver o seu valor, Ele quer ver a sua força. Você vai mostrar isso para Ele a partir de hoje. Vai mostrar que você tem garra nos problemas da vida. No céu não precisa disso. Não vai ter tentação nem nada. Você já foi provado em vida. Então não é para sempre isso. É quando você está aqui. Enquanto você está aqui na terra, na nossa vida, nós somos provados. Mas vai chegar um dia que nós vamos receber a nossa coroa de vitória e, como diz a Bíblia, descansar das nossas obras. Descansar é o quê? Você não vai mais ter tentação, não vai precisar mais lutar mais no sentido de vencer o mundo, vencer a tentação, porque você já venceu. Assim como Jesus já venceu, Ele passou aqui na terra, Ele já venceu. Ele já venceu tudo aqui na terra. Ele fala, vocês também podem vencer, se vocês perseverarem. Porque eu venci o mundo. Não se torne, porque eu venci o mundo. E vocês, delicado ali que está subentendido, mas vocês também podem vencer. Se vocês perseverarem, podem perder se vocês saírem do caminho. Mas se você perseverar, você consegue. Então Ele chamou aquele lugar ali de Peniel, face de Deus. Pois vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Esse face a face, aqui até como o pastor estava dizendo lá embaixo nos Homens de Fé, com a passagem de João 42, 5, esse face a face aqui é algo figurado também. É que ele teve uma experiência com Deus. Ver Deus face a face na Bíblia não é ver o rosto de Deus, até porque Deus não tem rosto. Ele não é corpo, Deus não é homem, para que tenha um braço, uma perna, um rosto. E outra, Ele não é para ser visto com esses olhos físicos mesmo, porque esses olhos físicos só servem para ver coisa física. A luz aqui é física, por isso que você vê ela. Agora Deus é espírito, os olhos carnais que não tem como ver espírito. Não tem, por isso você não vê anjo por aí. O anjo não é refletido, a luz não reflete no anjo, ele é um ser espiritual. Aqui face a face com Deus, como diz ali Moisés, que via Deus face a face, como via um amigo, não é que ele via o rosto de Deus, é assim que ele tinha experiências, ele conversava com Deus, Deus conversava, ele ouvia a voz de Deus ali. E ele tinha essa experiência. Então você quer ver Deus, não tem experiência com Ele. Então você vai ver Deus. Mas como se vê Deus? Você vê a manifestação dele. Isso que nós podemos ver, que é a Shekhinah, que diz na Bíblia, a presença ativa de Deus. Porque quando você vê num culto, um movimento espiritual, aquilo lá você está vendo, uma experiência. Você está vendo o quê? Deus manifestando. Você não vê a essência de Deus. A essência de Deus é o que está causando aquilo. Mas você vê a ação de Deus. Isso nós vemos. Então ver a face de Deus aqui, porque ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele chamou aquele lugar de a face de Deus, porque ele teve essa experiência. Quando o sol nasceu sobre ele, ele atravessou ali então, mancando, todo quebrado ali da luta, mas atravessou, em direção a Esaú. Então os dois se encontram, Esaú e Jacó ali, até por conta do anjo ter batido ali no seu tendão, é proibido até hoje em Israel, entre os judeus, comer o tendão da carne. Então, seja carne ali de boi, de frango, o tendão eles tiram, para a carne ser considerada kasher, que é a carne que o judeu pode comer. Por quê? Não porque Deus é carrasco, né, está dando regra demais. Não, mas para eles lembrarem desse episódio aqui. Porque até fala o texto aqui, para se eles se lembrar, esse é o motivo, até o dia de hoje, pelo qual o povo de Israel não come o músculo da coxa que passa pela ligação do quadril. Que é um músculo, é um tipo de músculo ali que tem, que os animais também têm, os mamíferos ali. Então não se come até hoje em Israel esse músculo para lembrar dessa luta que Jacó teve aqui, para ser lembrada por gerações. E ele então
continuou seu caminho e se encontrou com Esaú, seu irmão. E ali, todo tremendo de medo, ali se encontra com Esaú. E em vez de Esaú matar ele já veio com coragem ali. Jacó, não, eu vou enfrentar assim Esaú ali. Mas não é a coragem que você está pensando que ele chegou enfrentando seu irmão dele. É uma coragem de se apresentar diante dele, mas sim ser humilde, além disso. Então ele chega diante de Esaú, seu irmão, não vê assim, eu domino agora. Ele veio e se prostrou diante do irmão dele ali. Falou, olá meu irmão ali, teu servo Jacó está aqui diante de você, você recebeu meu presente? Daí ele falou, não preciso, eu já tenho muitas coisas, Jacó. Eu já tenho muitas coisas que eu preciso, eu não preciso do seu gado ali. Então Esaú vem até Jacó, levanta ele e dá um beijo nele. Em vez de matar Jacó, em vez de guerrear contra Jacó, ele dá um beijo em Jacó. E os dois se abraçam ali. Um ato de amizade, um reencontro ali de alguém que queria matar ele. Agora Deus virou toda a situação. E ele enfrentou o medo, no fim o medo não tinha fundamento, porque Esaú só queria vê-lo, porque estava com saudade do seu irmão. E o reencontro dos irmãos ali que faziam anos e anos que não se viam, os dois ali que achavam que seu irmão estava odiando ele, foi um encontro de amor e amizade ali, de saudades. E os dois ali, Jacó falou, quem são essas daí? Esaú perguntou. Esses aqui são meus filhos. Aí ele falou, olha só como Deus te abençoou. E os dois ali tiveram um encontro maravilhoso. Esaú falou para ele, você quer que eu te acompanhe até você chegar na cidade que você vai? Jacó falou, não precisa, porque olha, meus filhos estavam tudo pequenininhos. José, para você ter uma ideia, era de colo na época. José estava no colo ali de Raquel ali. E as criancinhas de Jacó eram tudo criancinha. Não tinha nenhum jovem ali, era tudo criancinha, escadinha, né? Porque teve uma atrás do outro. Era tudo jovenzinho ainda. E eles não iam poder andar rápido, porque ali no deserto eles não iam aguentar andar muito durante o dia. Então, deixa eu escoltar você, deixa eu mandar pelo menos uns servos meus para proteger vocês. Não, Esaú, pode ficar tranquilo, vai na frente aí. Depois a gente se encontra em Seir, de novo, na cidade de Seir. E eles, Esaú, então tudo bem, meu irmão, eu vou indo embora. E Jacó ali continua seu caminho bem devagarzinho ali, porque e tinha uma grávida também. Raquel estava grávida, o irmãozinho de José. Raquel estava grávida de Beniamim. E então não podia ser rápido, porque ela tinha uma grávida e um monte de criançada. Eles tinham que ir bem devagarzinho, ele não ia poder acompanhar Esaú. E eles vão então, devagarzinho, e no meio do caminho ali que eles chegam, na cidade ali, no meio do caminho, ali, Raquel começa a entrar em trabalho de parto. Raquel, a amada de Jacó, começa a entrar em trabalho de parto. No meio do caminho ali, que eles estavam seguindo, caminho para Siquém, que eles iam morar em Siquém ali, que era uma cidade ali em Canaã. E ela começa a entrar em trabalho de parto, e eles estavam longe de qualquer cidade ainda, e ela começou a ter muita dificuldade naquele parto. Ela começou a passar muito mal ali, e quando ela deu à luz ao seu filho, ela chamou ele de Ben-Omi, que é filho do meu pesar, porque ela estava passando muita dor ali naquela hora do parto. E ela morreu no parto. Raquel acabou morrendo no parto, e Jacó sepultou ela ali em Beit-Lehem, Belém, na casa do pão, cidade ali chamada, ele sepultou ela ali em Beit-Lehem, que era no meio do caminho. Sua amada morreu ali. Morreu no seu segundo filho, morreu na hora do parto. E deixou ali o seu filho, que ele não chamou mais de Ben-Omi, ele chamou de Bi-Yamim, que é filho da minha mão direita, que é um filho honrado. Mesmo que a minha mulher tenha morrido, chamou ele de filho do meu pesar, não, mas ele vai ser honrado. E você vê que Benjamim e José eram os queridinhos mesmo, depois. Jacó amava muito eles. Eles eram da mulher dele, toda vez que ele olhava para Benjamim, ele lembrava da esposa amada dele que morreu nesse caminho. E passou-se ali os dias de luto, chegaram na cidade de Siquém, ele comprou uma possessão ali na terra de Siquém por 100 moedas de prata e começou a morar em Siquém. E a sua filha Diná, uma única filha, mulher ali que ele tinha, narrada aqui na Bíblia pelo menos, ela saiu para encontrar umas amigas dela na cidade. Tinha vida social na época, a gente pensa que ela só em casa, né, dali fazendo os afazeres. Nossa, tinha amigo também na época. Ela saiu, a Bíblia fala que ela saiu para encontrar visitar umas jovens da localidade. Provavelmente era tudo amiga dela ali, que ela ia visitar, e no meio do caminho vinha um espreitador, que era o filho do príncipe, o filho do governador da cidade, que chamava Siquém, que a cidade chamava Siquém por causa dele mesmo ali. E ele, o seu pai governava, ele era o príncipe, ele ficou espiando ali, Diná, que provavelmente era uma jovem ali. Como eu disse para vocês, eles eram jovenzinhos ali quando saiu, provavelmente ela tinha ali com seus 12 anos, 13 anos ali, ou 15 anos.
E ela ali bem jovem, ali, ele ficou espiando ela. Aí ele desejou ela. Ele esperou ela aí na cidade, sequestrou ela, levou para sua casa, estuprou ela, desonrou ela. Diná, filha de Jacó ali, desonrou ela ali. Uma situação terrível. E ele se apaixonou, maluco ali, se apaixonou ali, descobriu que ele realmente gostava dela, se apaixonou por ela, coitada, foi sequestrada. Contra a vontade dela, foi estuprada ali. E ele achou, né, que ele podia ganhar alguma coisa, falou, vou mandar um servo para falar com Jacó. Então mandou o pai dele falar lá com Jacó, falou, Jacó, aconteceu isso, né? Então, você poderia dar sua filha em casamento, o meu filho? E Jacó ali foi e pensou. Enquanto isso, antes dele dar a resposta, os dois irmãos de Diná, que era Simeão e Levi, eles ficaram muito irados. A tradição oral fala que eles tinham 13 anos na época, os dois. Eles tinham 13 anos, eles ficaram muito irados, porque eles honraram a irmã deles. Era a única mulher da família, ele era super protegido pelos irmãos dele. E desonraram a irmãzinha deles ali, eles ficaram muito irados. E eles falaram na frente do pai deles, e antes do pai deles resolver, eles resolveram do jeito deles ali, até Jacó deu uma bronca neles depois. Ele falou, tá bom então, vamos enganar. Ele falou, ó Levi, vamos enganar eles? E vamos vingar essa desonra que eles fizeram com a nossa irmã. Eles estavam muito bravos com isso. Eles falaram, então tá bom. Eles chegaram para todos os homens ali da cidade e falou assim, olha, vocês podem se casar, vamos já que aconteceu isso, vocês podem se casar com nossas filhas aqui e nós damos as nossas filhas também para vocês em casamento, mas vocês têm que se circuncidar. Circuncisão lá, cortar o seu prepúcio do pênis ali do homem, que era o ritual judaico até hoje, para se tornar judeu, né? Criança no 8º dia, criança judaica é circuncidada. E ele falou, tá bom então, mas criança, no 8º dia, cicatriza rapidinho, claro que dói ali na criança, mas rapidinho se cicatriza e tal. Agora em adulto dá febre, que inflama o negócio lá. E é esse realmente o plano que eles tinham, para deixar eles debilitados. Então foi todo mundo lá e se circuncidou. Tá bom, né? Eles pensaram assim, olha, Jacó é muito rico, se a gente casar com as filhas dele, vai ser um dote tanto, hein, pra gente. A gente vai poder ter acesso às riquezas de Jacó. Aí vamos lá, só circuncidar mesmo, né? Facinho, a gente fica uns 4 dias aí de dor, febre, mas depois a gente vai ficar rico. Então tá bom, todo mundo se circuncidou, a cidade inteira ali, quase todos os homens se circuncidaram. E veio a febre, né? Veio a inflamação, a febre da circuncisão. Simão e Levi desceram na cidade quando estava todo mundo de cama com febre, mataram todo mundo. Mataram todo mundo. Que esse era o plano deles. Mataram todo mundo, chegaram lá na casa do príncipe, mataram o rei da cidade, pegaram a irmã deles e salvaram ela, levaram de volta. Quando Jacó ficou sabendo, ele falou, meu Deus, o que vocês fizeram, meus filhos? Agora Canaã inteira vai querer matar a gente. A gente acabou com uma cidade. Eles vão achar que a gente está querendo conquistar aqui a cidade. O que vai acontecer conosco? Vai todo mundo vir querer matar a gente agora. Vocês foram muito imprudentes. Vocês agiram sem eu falar, porque eles agiram mais rápido que o pai ali. Antes do pai deles, Jacó, ter alguma ideia, eles já agiram e fizeram tudo isso. E acabaram ali com os homens ali da cidade. Vingaram ali a desonra que ele tinha dado à irmã deles. E aqui uma coisa até bem interessante, que eu vou falar aqui é da tradição oral, não está na Bíblia. Por isso que não é tão confiável, assim, vamos dizer. Porque foi passada de pai para filho oralmente. Abraão passou para Isaac para Jacó, foi passando aí para os sábios ali. Aí os sábios na Idade Média resolveram escrever essa tradição, chama Mishnah, se você for procurar. E na tradição oral, principalmente no Tratado de Midrash ali, é dita até uma história bem interessante, eu vou contar para os irmãos, que é sobre isso. Que Diná ali, como ela foi desonrada, ela engravidou desse estupro, a Bíblia aqui não fala. Ela engravidou desse estupro aí e teve uma filha, foi chamada Asnat, que é infortúnio. Isso aqui a Bíblia não narra, é tradição oral. E essa filha, quando todo mundo da família de Jacó olhava para ela, lembrava desse acontecimento triste. E ela era meio, não desprezada ali, mas todo mundo olhava meio lembrando dessa coisa triste, lembrando que ela tinha vindo de um estupro, né, uma coisa feia e tal. E ela acabava não sendo muito feliz ali na casa de Jacó. E depois ela passou o tempo, ela cresceu. Jacó ali, quando ele viu essa situação, viu que ela não estava feliz ali, ele falou, minha filha, vai para um lugar que você seja feliz. Deus vai te abençoar, Deus vai te guiar. E a Asnat foi para o Egito. Ela foi descendo ali,
foi ali com a bênção de Deus, Jacó deu a bênção para ela, ela foi para o Egito. E quando ela chegou no Egito, a mulher de Potifar, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E ela, pela bênção de Deus, claro, acabou adotando Asnat. E Asnat começou a viver no Egito. E isso é tradição oral que fala, viu, irmão? Só por curiosidade. Então, quando José foi para o Egito, ele casou com ela. Ele acabou casando-se com ela. Essa era egípcia, segundo os rabinos ali da tradição oral, falam que Asnat, que é a filha de Diná, foi quem casou com José. Foi a egípcia que casou com José depois. Então José acabou nem casando com uma egípcia autêntica ali, mas uma egípcia que era da família dele. Era sobrinha dele. Porque Diná era irmã de José. Era sobrinha ali, não por parte de mãe, mas por parte de pai, né? Porque Diná era irmã de José só por parte de pai. Diná era filha de Leia. Yosef era filho de Raquel. E mesmo assim, a sobrinha ali, depois se casaram depois. Isso é só uma curiosidade aí para os irmãos. O Flávio José também fala isso no livro da História dos Hebreus, que o Flávio José tirou a maioria das coisas da tradição oral, que vem passada de pai para filho. E a tradição oral vem fazendo esses detalhes assim que às vezes não vem. Não que seja uma palavra totalmente 100% que a gente possa dizer, porque você sabe que oralmente muita coisa acaba mudando. Escrita não, né? Você escreve uma vez, fica, se os escribas copiadores forem bons, né? Fica direitinho, né? Os escribas, eles erravam uma letra, eles jogavam fora e faziam tudo de novo ali para ficar direitinho. Agora, fala não tem como, né? Igual o telefone sem fio que a gente fala. Então, o mais confiável mesmo é a Bíblia Sagrada, que é a tradição escrita que nós falamos, a Torá escrita, a Torá ali da tábua da lei mesmo, que foi escrita e que a que foi dada a Moisés e até hoje não é muito diferente, não. O que eu falo é original, né? O hebraico ali não é quase nada diferente do que foi dado a Moisés. Agora a Torá oral com certeza tem muita mudança. Até tem muita coisa bem exagerada ali na Torá oral. Se você for... Eu ando dando umas lidas nela ali, no Tratado da Mishnah, e tem umas coisas até um pouco exageradas ali. Mas é sempre interessante a gente saber dessas coisas. Até a questão da irmã ali Tem histórias como a irmã de Caim e Abel, que era Lilith, que não fala na Bíblia, que foi ela que causou a briga dos dois. Tem várias coisas assim na Torá oral. Uma boa fonte de curiosidade para nós, de pesquisa sobre o que se pensava na época ali, a tradição que veio de história de pai para filho sendo contada. E no fim ali, ele acabou indo para, depois desses acontecimentos, ele acabou indo para onde Deus chamou ele pela primeira vez, onde ele teve seu primeiro encontro, que foi ali em Betel, que nós vimos, Betel, casa de Deus, onde ele estava na planície. Deus se encontrou e deu o sonho para ele da escada aqui até o céu, os anjos desciam e subiam, eles foram lá, e ele então fala para sua família assim: se tiver algum Deus entre vocês, algum ídolo, ou alguma coisa pagã, então vocês dão agora aqui para mim, porque o lugar que a gente vai entrar é santo, não quero nenhuma idolatria aqui. Os irmãos lembram que Raquel, ela até fingiu que estava naqueles dias para esconder os ídolozinhos dela, que ela pegou do pai dela. Então ainda havia ali, Jacó como chefe da família tinha que tirar tudo isso. É claro que elas faziam escondido provavelmente de Jacó, mas Jacó provavelmente desconfiava ali de muitos. Ele falou: aqui a gente não vai entrar na idolatria. Acho que ele deu uma dura nelas. Falou ali: Deus ele vai punir se tiver idolatria, que elas ficaram meio com medo e deram todos os ídolos para ele. Ele enterrou ali, deram os brincos também, não quero fazer polêmica sobre isso, mas deram os brincos ali, todos os piercings, né, vamos dizer assim, né, que tinha brinco de nariz na época, brinco que se colocava aqui, brinco de orelha, brinco aqui, todas as joias eles deram ali, que eram coisas do tio de Jacó ali, que não era muito crente não, né? Ele assimilou muito dos outros povos, tudo aquilo que havia de assimilação idólatra, eles colocaram ali. Tudo que havia de assimilação idólatra. Não vou explicar muito dessa parte, assim, porque simplesmente não dá tempo. Em outras, quando tiver Paraxá de Levítico lá que fala sobre piercing, a gente fala melhor sobre isso. Mas eles deixaram tudo que havia de idolatria ali e enterraram ali sobre uma árvore de pistache ali. E para expurgar toda a idolatria das vidas dele e de toda a família, para que eles fossem lá. E lá eles prosperaram ali com Deus, fizeram abrigos ali para ele, foi chamado um lugar de Sucote. Depois eles começaram a morar ali e Deus abençoou eles ali. Ele construiu um altar na possessão que ele comprou. O Deus de Israel, Deus de Betel, colocou aqui, Elohim Beit El, o Deus de Betel, que falou com ele ali.
E ele adorou a Deus ali naquele lugar e continuou ali. Depois a paraxá termina, para quem tiver mais curiosidade depois, com a genealogia de Esaú, que já não vai mais falar de Esaú. Na próxima nós vamos falar da linhagem de Jacó. Vamos continuar com José, a história de Yosef. Então, para não ficar fora, a Torá nos deixa aqui uma linhagem de Esaú, o que aconteceu com ela, quais foram os reis que saíram dela. Não dá tempo da gente falar aqui, bom seria, né? Tem muitas informações boas aqui, muito interessantes. Os irmãos pesquisem mais aqui. Mas o que nos deixa aqui a história do patriarca Jacó para a nossa vida é que nós temos que ser fiéis a Deus. E agora ele tem que tratar com a família dele. Deus já tratou com ele, agora ele precisava tratar com a família dele. Ele era o chefe ali, o chefe da sua casa, o cabeça. E não é por questão de escravidão, mas é por questão de responder diante de Deus na sua família. Os homens é o sacerdote do lar, porque é ele que vai responder pela sua esposa e pelos seus filhos ali. Ele é o responsável na Bíblia pelo suprimento e pela direção espiritual da família. Então ele respondeu diante de Deus, tirando a idolatria da casa dele. Então tira todos esses ídolos aí, e tudo que tem a ver com paganismo, vocês tiram daí. E aproveitando para nós fecharmos aqui, nós podemos falar aqui do que nós estamos vivendo hoje. Eu até digo Feliz Páscoa para os irmãos, que a Páscoa começou hoje. Ah, mas é domingo a Páscoa. Não, a Páscoa da Bíblia começou hoje, que é o dia 14 de Nissan. Hoje é o dia que começa realmente a Páscoa. Hoje foi o jantar de Páscoa, o seder. Amanhã ele continua-se a Páscoa, depois começa ali com a festa dos pães asmos e com a contagem do Homer, que é os 49 dias até o Pentecostes, a festa do Pentecostes. E a Páscoa foi uma das festas afetadas por Roma, como nós vimos. E hoje não tem nada a ver isso aí que nós vimos aí, isso que nós vimos por aí afora, que a igreja influenciada por Roma colocou, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A história desse coisa de coelhinho da Páscoa, do ovo e tal, isso aí veio de coisas lá da Babilônia, lá. Ritos pagãos ali da Babilônia que foram incorporados para quê? Para substituir a Páscoa bíblica, porque no ano ali 400 depois de Cristo, os imperadores romanos eram contra ali os cristãos. E eles tinham, como a religião cristã foi absorvida pelo imperador e tornada oficial, agora o imperador meio que mandava no cristianismo. E foi um erro terrível, né, que a gente sofre até hoje com esse erro, que a religião juntou com o Estado ali. E ele começou a fazer as mudanças que ele queria ali. E uma coisa que ele proibiu, porque eles não gostavam dos judeus, os judeus tinham sido expulsos aí da Palestina depois dos anos 70, depois de Cristo, destruíram o templo deles lá, o templo de Israel, foram totalmente expulsos, dispersos pelo mundo. Muitos acabaram ali no Oriente, nos países ali da África, na Etiópia, ali onde eles ficaram, no Egito. Muitos judeus foram para lá, porque eles foram expulsos ali da terra deles, ali naquela época. E como Roma não gostava de judeu, eles quiseram tirar tudo que fosse judaico da religião cristã. E uma das coisas que eles tiraram foi a Páscoa. Mas como a Páscoa tem muito a ver com o cristianismo, porque a Páscoa nós sabemos que é uma festa judaica, mas que tem simbolismo totalmente forte na obra da cruz. Nós sabemos disso. Tudo que fala na Páscoa é obra da cruz. O cordeiro sacrificial, Jesus sacrificou por nós, o sangue do cordeiro ali que era passado, tudo ali tem um simbolismo de Jesus. Então eles até dão uma desculpa aí, né? Bota Sexta-feira Santa, bota todas essas coisas, mas totalmente fora daquele propósito original de Deus. Deus nunca mandou para você parar de comer carne na Páscoa. Pode comer sem dor na consciência. Não mandou só comer peixe também na Páscoa. Isso daí é tudo que a igreja romana colocou. O que é a tradição bíblica de não fazer na Páscoa? Tirar o fermento. Isso que é a tradição bíblica. Tirar o fermento, por quê? O fermento simbolizando o pecado. Você aprender para tirar o pecado da vida, e outra também para lembrar da fuga do Egito. Porque na fuga do Egito não deu tempo de assar os pães, eles assaram sem fermento. Por isso que se simboliza ali e faz um matizar. Eu fiz um hoje à tarde, fiz um matizar lá em casa para nós celebrarmos a Páscoa. Ali é o pão sem fermento, para lembrar ali que eles tiveram que sair com pressa ali do Egito para fugir. E as ervas amargas ali, para lembrar da amargura da escravidão. Isso aí tem um simbolismo tremendo na vida do cristão. A amargura que nós sentimos quando nós estávamos lá na mão do inimigo. Quando a escravidão no pecado, Jesus veio, o cordeiro sacrificial, ele nos tirou disso. Tem um simbolismo tremendo ali. Assim como Jacó tirou a idolatria da família dele, vamos tirar a idolatria também de nós também. No Natal, todas as festas aí que nós temos aí no calendário romano. O Natal, por exemplo, que nem tem nada a ver com o cristianismo, fala, nascimento de Jesus, mas na verdade não é nascimento de Jesus coisa nenhuma. Colocaram só para ficar uma coisa cristã. Na verdade é Saturnália, que é uma festa ali pagã. Tudo isso é bom. Você pode até, Lucas, como você é chato, né?
você é chato falando essas coisas pra gente. Mas o que eu vejo, na minha visão, porque as pessoas, principalmente cristãos, por que vão tanto atrás dessas coisas pagãs? Árvore Natal, guirlanda, essas coisas. Por quê? Porque falta as festas bíblicas. Porque se as festas bíblicas tivessem ainda em pé no nosso meio, nós não precisaríamos dessas coisas aí. Porque a festa bíblica, Deus sabe que o ser humano precisa de feriado, precisa de dia para festejar. Por isso que Ele deixou aí várias festas para nós. Para a gente ficar feliz na presença dEle. Não precisa de paganismo para você ficar feliz e festejar. Essa eu deixo uma visão minha aqui. Para não concordar, muita gente brigou comigo já por causa dessa visão minha. Mas essa é uma visão que eu tenho, uma visão que eu basei na Bíblia, que eu quero ser fiel à Bíblia e que nós possamos tirar todo o traço ali, assim como o Jacó tirou. Os brincos ali, não estou falando em mérito de pode não usar brinco, mas os brincos ali eram da tradição do pai delas ali, que era uma tradição pagã, uma tradição idólatra. Por isso que elas deixaram ali só joias e brincos. Provavelmente tinha o simbolismo de Deus ali, nos brincos, nas joias delas ali. E elas tiraram aquilo, mesmo que fosse ali, mas pode, né? É brinco, mas era tradição pagã idólatra. A Bíblia fala para nós nos afastarmos de todo traço de idolatria, de todo tracinho dela. O pecado mais terrível que tem na Bíblia é o pecado da Avodazará, que é a idolatria. Que no hebraico é a Avodazará. Esse é o pecado mais condenado por Deus. Então que a gente possa tomar cuidado e tentar viver uma vida cristã mais cautelosa, né? Esse é o paraxá de hoje.